Capítulo 13. Senhor da Itália. No início de maio de 1797, Bonaparte estava de volta a Milão. Num intervalo de 12 meses, ele havia vencido uma série de batalhas, feito 160.000 prisioneiros e conquistado 1.100 peças de artilharia, mais de 150 estandartes, além de aproximadamente 50 navios de guerra, e forçado o imperador a assinar a paz depois de mais de 5 anos de guerra. Era preciso descansar, e achando o calor do verão opressivo, Bonaparte se instalou em Mombello, uma vila imponente perto da cidade, localizada numa colina com excelente vista de picos alpinos cobertos de neve ao norte e da planície lombarda ao sul. A vila era um lugar perfeito para se recuperar do cansaço. Mas em breve a casa se transformaria naquilo que os visitantes descreveram como uma corte cintilante, em torno da qual muitos gravitavam. Ponteculã, que havia visto Bonaparte pela última vez no Ministério da Guerra em 1795, pedindo que lhe devolvessem sua patente, mal podia acreditar na mudança que ocorrera com ele. Sua figura, antes encurvada, havia assumido ares de comandante, e seus traços agora fazia Ponteculã se lembrar de efígies clássicas. Era difícil não sentir uma emoção involuntária ao se aproximar dele, e escreveu. Sua estatura abaixo da média raramente se igualava à de seus interlocutores. No entanto, seus movimentos, sua postura, o tom decidido da voz, tudo parecia proclamar que ele tinha nascido para comandar outros homens e para impor a eles a ascendência de sua vontade. Ponteculã observou que ele era polido e cordial com os recém-chegados, falando assuntos que interessavam a cada interlocutor. Não havia orgulho em seu comportamento, somente a serenidade de um homem que conhece seu valor e que encontrou seu lugar. De acordo com o dramaturgo Antoine Vincent Arnaud, outro que chegou de Paris. Como exercia a autoridade sobre todo o norte da Itália, diretamente ou por meio de terceiros, Bonaparte com frequência recebia presentes de autoridades civis e administradores em busca de orientação ou aprovação. E como o sistema político da península permanecia fluido, uma corrente de diplomatas passava por Mombello, representando o imperador da Áustria, os reis da Sardenha e de Nápoles, o Papa, as repúblicas de Gênova e Lucca, os duques de Parma e da Toscana, corporações cívicas e outros lugares, até mesmo cantões da Suíça e estados menores alemães. Mensageiros iam e vinham. O mesmo acontecia com pessoas pedindo indenização, proteção ou favores. Para acomodar a todos, foi montada uma grande tenda ao lado da vila, que ampliava a sala de estar. Gradualmente, criou-se uma etiqueta que distinguia Bonaparte de seus companheiros de armas, que eram levados a perceber que não deviam mais usar o pronome tu familiar ao se dirigir a ele. No costume militar francês, um comandante divide a mesa com todos os seus oficiais quando está em serviço, e até ali Bonaparte se sentava com seus camaradas para comer sempre que podia. Em Mombello, ele comia em público com Josefina, como os monarcas da França faziam, com acompanhamento musical e sendo observados por sua corte apenas ocasionalmente, convidando um ou outro membro de sua equipe a se unir a eles. À noite havia música para entreter o grupo e La Grassini vinha de Milão para cantar para o conquistador. Ele não parecia ficar nem um pouco constrangido, nem incomodado com as honrarias excessivas, e as recebia como se estivesse acostumado com aquilo a vida inteira.
comentou o diplomata francês André-François Miot de Melito. O pintor Antoine Gros, que andava viajando pela Itália, foi a Montbello e começou a trabalhar num retrato. Bonaparte não ficava parado, por isso Josefina o fez sentar no joelho dela e, brincando de segurar a cabeça dele e fazer carinhos, conseguiu imobilizá-lo por tempo suficiente para que Gros fizesse um esboço de seu rosto. Mais tarde, ele transformaria esses esboços na memorável tela de Bonaparte na ponte de Arcole. Josefina reinava sobre essa corte com uma graciosidade tranquila que impressionava os visitantes. Ela parecia ter nascido para o posto de consorte real. As mulheres de Milão que visitavam a vila ficavam encantadas com seus modos tranquilos e amistosos. Jamais uma mulher combinou maior gentileza com maior graça natural e fez maior bem com maior prazer do que ela, nas palavras de Miot de Melito. No entanto, ela estava entediada e queria muito voltar a Paris. O relacionamento com Bonaparte parecia passar por uma boa fase, já que ela informou a Barras. Meu marido me prometeu não me abandonar nunca mais, escreveu. Você ajudou a nos casar e fez a felicidade dele e a minha. Eu não teria como amá-lo mais do que amo. Para deleite de Bonaparte, o cachorro da cozinheira matou o pug de Josefina, Fortuné, que não iria mais impedi-lo de tomar aquilo que um observador chamou de liberdades conjugais com ela em público, mas a natureza espontânea e sem afetação dos seus carinhos deixavam desarmados até os mais púdicos. Josefina ficava contrariada por ter de aturar a família do marido. Letícia chegou em 1º de junho, trazendo Maria Nunziata, que agora preferia ser chamada de Caroline, o pequeno Jerônimo, e Maria Ana, que se fazia chamar de Elisa e que levou consigo seu noivo, o corso Félix Bacchiotti. Ela precisava de um dote que só o irmão podia providenciar, e embora não gostasse de Bacchiotti, Bonaparte teve de ceder às súplicas da mãe, que aprovava o casamento, já que o sujeito vinha de uma família de destaque em Ajaccio. Joseph também apareceu, seguido por Joseph Fesch, que levou de Paris Paulette e o filho de Josefina, Eugène. Não foi uma reunião familiar feliz. Letícia, que só então conheceu Josefina, não viu motivo para mudar de ideia sobre o casamento do filho, que considerava um desastre. O resto da família concordava. Josefina, de sua parte, não ficou impressionada com a família do marido. Ela já conhecia Lucian, que detestava, e Louis, que não gostava dela e que desde uma doença em fevereiro tinha se tornado hipocondríaco com frequentes surtos depressivos. Ela achou Joseph suficientemente amigável, já que ele, diplomaticamente, decidiu dar mostras contínuas de afabilidade. Foram as cunhadas que horrorizaram Josefina. Aparentemente, ela acreditou na fofoca, segundo a qual todas dormiram com Bonaparte. E o comportamento de Paulette não ajudou a desmentir o rumor. Ela era muito bonita, mas seu comportamento era uma soma das piadinhas adolescentes com a moral de uma meretriz. Num momento, ela estava fazendo caretas e mostrando a língua, imitando personagens famosas e rindo delas, e no instante seguinte, fornicando atrás de uma cortina com qualquer oficial que estivesse disponível. Bonaparte decidiu acabar com isso, casando-a com um de seus oficiais mais capazes, Victor Emmanuel Leclerc, que estava apaixonado por ela e que certamente a manteria ocupada. Eles se casaram em 14 de junho, junto com Elisa e Bacchiotti. Pouco depois, Letícia partiu para Ajaccio com os Bacchiotti e logo em seguida, Joseph foi a Roma assumir o posto de embaixador francês na Santa Sé que Bonaparte conseguiu para ele. Para distrair Josefina, Bonaparte arranjou excursões para os lagos Garda, Maggiore e Como.
para Monza e Isola Bella. Porém, ele próprio não estava com espírito para passeios. Mas de uma testemunha observou que ele não só parecia exausto, como também triste e muitas vezes abatido, que ocasionalmente seu olhar ficava cheio de melancolia e reflexão, às vezes chegando a ser sombrio. Ele tinha passado por bastante coisa no último ano e aprendeu muito sobre si e sobre os outros, sobre guerra, política e a humanidade em geral. A maior parte do que viveu, incluindo os enganos de Josefina, fizeram com que sua opinião sobre a natureza humana piorasse. Ele tinha rebaixado seus próprios padrões e aceitado transigir no relacionamento com a esposa, nos cálculos políticos e nos acordos financeiros. No início de 1797, Bonaparte estava sistematicamente tragando uma fração considerável dos recursos que eram sugados da Itália e, depois da última campanha, ele pegou a maior parte, pelo menos 1 milhão de francos, da riqueza descoberta por seu comissário Colon nas minas de mercúrio de Idrija, na Eslovênia. Conversando um dia com o agrônomo André Touin, em Montbello, Bonaparte afirmou que depois de assinar o Tratado de Paz, iria se retirar para o campo e virar juiz de paz. Não há motivos para duvidar da sinceridade dessas intenções, mas elas não eram mais do que ideias soltas. Na situação incerta da França da época, nenhum governo, independentemente de ideologia, poderia tolerar a existência de um homem com as capacidades dele, vivendo como um indivíduo privado descompromissado. Em agosto, um dos fornecedores de suprimentos do exército que o conhecera em Valence escreveu para um amigo que não conseguia ver outro fim para ele que não fosse o trono ou o cadafalso. Em parte por ambição e em parte por força das circunstâncias, Bonaparte se tornou uma figura famosa em toda a Europa. Entre a primavera de 1796, quando assumiu o comando do exército da Itália, e o final de 1797, nada menos que 72 panfletos seriam publicados a seu respeito. Pessoas das partes mais distantes do continente o viam ou como inspiração ou como objeto de repulsa. Alguns temiam que ele fosse o diabo, outros depositavam nele suas mais ardentes esperanças. Bonaparte era fonte de fascínio para jovens de todas as classes e nações. Porém, na França, ele havia se transformado numa figura política. Como o exército se tornara uma ferramenta indispensável do governo, qualquer general popular era, gostando ou não, um ator na luta pelo poder que ocorria em relação ao futuro governo da França. Tendo comprovado sua competência durante o levante vindimiário, Bonaparte agora era, ao mesmo tempo, uma fonte de temor e uma necessidade para o diretório e para toda a facção política em Paris. Para um homem que não se furtava a dizer aos outros o que pensava, Bonaparte era surpreendentemente sensível a críticas. Recentemente havia sido alvo de ataques da imprensa da direita em Paris, que o retratava como um César, apenas esperando para cruzar o Rubicão, como um jacobino e um anjo exterminador diabólico. Ele decidiu responder na mesma moeda. Em 19 de julho, apareceu em Milão a primeira edição do Courrier de l'Armée d'Italie, um jornal que supostamente se destinava a manter o exército informado, mas cujo principal objetivo era moldar a opinião pública na França, onde era distribuído. Outros comandantes tinham publicado jornais para manter seus soldados informados, porém esse era diferente. O principal conteúdo do primeiro número era uma descrição do desfile feito em Milão no aniversário da queda da Bastilha, em 14 de julho. Havia uma série de vinhetas comoventes, na maior parte apócrifas. Dizia: enquanto o exército passava marchando,
Um cabo da nova meia brigada se aproximou do comandante-chefe e disse: General, o senhor salvou a França. Nós, seus filhos, que compartilhamos da glória de pertencer a este invencível exército, formaremos uma muralha com nossos corpos à sua volta. Viva a República! Que os 100.000 soldados que compõem este exército possam cerrar fileiras em defesa da liberdade. Embora Bonaparte deixasse claro que ele e seu exército apoiassem firmemente a República, o Courrier sutilmente o distanciava do diretório, que, na comparação com o republicanismo puro do exército da Itália e de seu comandante, ficava parecendo fraco e corrupto. Um segundo jornal, publicado a cada 10 dias, a Semana Revolucionária, editado pelo moderado monarquista constitucionalista Michel Renaud de Saint-Jean-d'Angely, publicou reportagens corrigindo impressões falsas sobre Bonaparte que alguns parisienses tinham e construindo a imagem dele como um herói capaz de realizar milagres. Esse posicionamento tinha muito a ver com acontecimentos recentes na França, onde as eleições de abril haviam dado à direita a maioria nas duas câmaras, colocando o parlamento em conflito com o diretório. Barras resolveu intimidá-los com o uso da força e convocou o general Roch, do exército de Sambre-en-Metz, sob o pretexto de lhe dar o posto de ministro da guerra. Em 16 de julho, enquanto as tropas dele cruzavam a zona de exclusão de 60 quilômetros, que supostamente deveria manter os militares longe das instituições governamentais, as câmaras denunciaram a ação e a tentativa de golpe foi impedida. Barras e seus companheiros do diretório se concentraram então em conquistar os soldados que estavam legalmente posicionados dentro da zona, porém era preciso ter um general popular para liderá-los. Bonaparte escreveu para o diretório em 15 de julho, dizendo que o exército da Itália estava alarmado com as notícias de uma guinada para a direita em Paris e que sua esperança era que eles tomariam medidas enérgicas em defesa da República, assegurando que lhes daria suporte. Ele tinha motivos para estar ansioso. Ao invadir o território veneziano em maio, seus soldados haviam prendido um agente monarquista, o conde d'Entreguet, e a partir do que ele disse e do que foi encontrado nos papéis que foram encontrados com ele, Bonaparte descobriu que os generais Pichegru e Moreau estavam envolvidos numa trama para derrubar o diretório e trazer os Bourbon de volta ao poder, uma trama que envolvia especificamente o seu assassinato. Isso explicava por que os austríacos estavam demorando de propósito para assinar o Tratado de Paz. As preliminares assinadas em Leoben não passavam disso e ainda era preciso negociar um tratado. O ministro austríaco das Relações Exteriores, Barão Tugo, enviou um embaixador napolitano em Veneza, Marquês Galo, para negociar em seu nome, e em maio, quando ele encontrou Bonaparte em Milão, os dois concordaram em concluir o tratado rapidamente. Porém, Turgot não estava com pressa. No último momento, Bonaparte insistiu que a França mantivesse todas as suas conquistas à margem esquerda do Reno, o que significava que os governantes do território teriam de receber alguma compensação. Como as terras deles faziam parte do Sacro Império Romano, o imperador precisaria dar seu aval e oferecer as compensações necessárias. Também se esperava que alguns dos aliados da Áustria, na coalizão contra a França, fossem convencidos a consentir com o acordo, que seria finalizado em um congresso a ser convocado em Rastatt no início de julho. A possibilidade de uma restauração da monarquia dos Bourbon alterou radicalmente a situação.
Luís XVIII ficaria mais do que contente em recuperar uma França reduzida às suas antigas fronteiras e deixar que o norte da Itália voltasse às mãos dos austríacos. Bonaparte ficou indignado com essa possibilidade. Os dois lados se preparavam para uma retomada das hostilidades. A Áustria tomou posse do território veneziano que lhe fora prometido, ao passo que Bonaparte tomou a própria cidade de Veneza e reorganizou a área sob seu controle. Ele tinha transformado as terras de Veneza numa república transpadana que foi fundida à Cispadana e passou a ser conhecida como República Cisalpina. Seu objetivo era negar à Áustria todo o norte da Itália e criar uma unidade política que se sustentasse por conta própria, mas que permaneceria sob controle francês. Ele esperava colocar no poder um governo que pudesse reunir e pagar uma quantidade de tropas suficiente para se defender e para proteger os interesses franceses. Não era uma ideia nova, uma vez que Dumouriez fez basicamente o mesmo nos Países Baixos austríacos e Roch no Reno. A política fazia sentido para os generais que atuavam em suas respectivas áreas e talvez até mesmo para o diretório. Era também algo em parte inspirado pela missão civilizatrice que a Revolução deveria levar adiante ao libertar as nações irmãs da escravidão feudal. Bonaparte fez com que o estabelecimento da República Cisalpina fosse imortalizado numa gravura que mostrava ele mesmo diante do túmulo de Virgílio, com o povo francês representado por uma figura hercúlea rompendo as correntes de uma figura feminina que representava a Itália. A realidade não correspondeu ao ideal. Exceto por um pequeno número de nacionalistas e jacobinos italianos, a população recebeu a incursão francesa com variados graus de hostilidade, o que piorou significativamente com os saques realizados pelos soldados e funcionários públicos civis. Bonaparte tomou cuidado para não ofender as sensibilidades locais por meio da difusão de ideias revolucionárias. Evitou derrubar monarcas, exceto o de Módena, ou abolir os privilégios da nobreza, e demonstrou respeito pela Igreja e pelo Papa. Os membros do diretório ficaram furiosos por ele usar as expressões Santo Padre e Sua Santidade ao se referir ao Papa. No entanto, a maioria dos italianos permaneceu cética e sem se comprometer com a causa. Houve momentos em que Bonaparte perdeu as esperanças no projeto e começava a ser distraído por outros pensamentos. Em abril, o ex-ministro francês em Constantinopla, Raymond Verninac, apareceu em Leoben quando estava a caminho da França. Ele estava preocupado com o tratamento dado aos cidadãos e aos interesses franceses no Egito pelos beis mamelucos que governavam a região como uma província autônoma em nome da corte otomana. Nos 2 últimos anos, ele vinha recebendo relatórios alarmantes do cônsul francês no Cairo, Charles Magaillon, que desde 1790 pressionava para que a França interviesse militarmente e, caso necessário, transformasse o Egito numa colônia. O Levante era uma esfera de interesse francês desde as Cruzadas, quando uma dinastia francesa foi estabelecida em Jerusalém. Mais tarde, a França havia mantido íntimas relações diplomáticas e comerciais com a corte otomana. As duas potências estavam unidas em oposição à Áustria e à Rússia, ambos países que ameaçavam interesses otomanos nos Balcãs. Toulon e Marsella aumentaram suas relações comerciais com o Levante, o que atraía colônias de mercadores franceses. Província otomana desde 1517, o Egito era governado por um pachá, nomeado pela corte, assistido por soldados mamelucos de origem albanesa e circassiana. O pachá havia perdido o controle,
Os beis agiam como queriam e a população sofria com a má administração, a corrupção e a crueldade. Durante o século XVIII, muitos acreditaram que o Egito implorara por um governo estável e por desenvolvimento. A perda do Canadá e de outras colônias para os britânicos na década de 1760 levou os franceses a voltar seus olhos para o leste. Com atuação destacada na arte e na literatura do século XVIII, ao longo do qual a França desenvolveu relações com a Pérsia, a região parecia muito promissora. O declínio do Império Otomano era fonte de preocupação para a França. Caso o Império ruísse, a Áustria e Rússia seriam as beneficiárias. Uma base francesa no Egito permitiria que a França lhes negasse isso e também a Síria. Também permitiria à França proteger seus interesses na Índia, onde muitos príncipes eram partidários dos franceses, com destaque para Tipu Sahib de Mysore, que em outubro de 1797 faria o último de vários apelos por ajuda militar. Uma força francesa em Suez, desembarcando em Bombaim, no coração do território Maratha, iria, no mínimo, enganar as forças britânicas. À medida que a França perdia mais colônias para a Grã-Bretanha nas Índias Ocidentais, na década de 1790, o argumento em favor de uma ação no Egito se tornava mais forte. Magallon lembrou que o delta do Nilo fornecia as condições necessárias para se plantar todas as mercadorias que antes vinham do Caribe, algodão, arroz, açúcar, café e assim por diante, enquanto outras podiam ser obtidas por estar perto da Arábia e da Pérsia. Quando os britânicos capturaram o Cabo da Boa Esperança, impedindo a rota para a Índia, o apelo pela obtenção de um porto no Mar Vermelho ficou mais forte, assim como a ideia de criar um canal no Istmo de Suez. A ideia de transformar o Mediterrâneo no Mar Francês tinha sua lógica, e com a Espanha a seu lado e a Córcega mais uma vez em mãos francesas, parecia viável. Quando ocupou o porto de Ancona, naquele mesmo ano, Bonaparte percebeu seu valor estratégico, assim como o valor das ilhas jônicas do outro lado do Adriático. Elas tinham pertencido à República de Veneza, e assim que pôde, ele enviou uma força para ocupá-las. Ele fez propostas aos governantes otomanos da Albânia, garantindo que a França tinha boas intenções e que respeitava sua religião, e fez o mesmo com os maniotas do Peloponeso. A contemplação daquelas praias disparou uma série de referências culturais. Atenas, Esparta, Homero e Alexandre o Grande estão em toda a parte de sua correspondência da época. Outro imperativo estratégico para se obter o controle da porção leste do Mediterrâneo era Malta, e Bonaparte começou a reunir informações sobre o Estado e suas defesas, e sobre o moral de seus senhores, os cavaleiros da Ordem de São João. Ele insistiu que o diretório investigasse a possibilidade de eleger um espanhol como grão-mestre, o que, uma vez que a Espanha era aliada da França, traria a ilha para a órbita francesa. O general Louis de Sèvres, que foi a Montbello no final de julho, ficou intrigado por encontrar Bonaparte, meditando sobre mapas do Egito e da Síria. Um ano mais velho que ele, com a aparência, segundo Lavalette, abre aspas, de um selvagem do Orinoco, vestido com trajes franceses, fecha aspas. De Sèvres tinha muito em comum com Bonaparte, sempre trajando um casaco azul liso e mal cortado, sem marcas de patente, pouco à vontade em sociedade e sem prestar atenção às mulheres. Ele foi contagiado pelo entusiasmo de Bonaparte e os dois discutiram os detalhes de uma invasão ao Egito, partindo de Veneza, pelo mar, com 10.000 homens franceses e 8.000 poloneses.
Em seu relatório ao Diretório, em 16 de agosto, Bonaparte alertou que a Áustria estava se armando e que em breve estaria em condições de reunir forças formidáveis para a reconquista da Itália, e dizia ainda que a França precisava procurar alternativas. As pilhas de Corfo, Zante e Cefalônia têm mais interesse para nós do que toda a Itália. Prosseguiu. Acredito que, se fôssemos forçados a escolher, seria melhor devolver a Itália ao imperador e manter as 4 ilhas, que são fonte de riqueza e prosperidade para o nosso comércio. O império dos turcos está ruindo dia a dia. A posse dessas ilhas nos colocará em condições de lhe dar apoio enquanto isso for possível, ou de tomar dele a parte que nos cabe. Não vai demorar para percebermos que, para realmente destruir a Inglaterra, precisamos conquistar o Egito. Sem que ele soubesse, o Diretório havia recebido poucas semanas antes um memorando de seu ministro das Relações Exteriores, Talleyrand, em que ele defendia a ideia de buscar substitutos na África e no Egito para as colônias que a França havia perdido para os britânicos no hemisfério ocidental, enviando a seguir mais 3 documentos desenvolvendo as supostas vantagens, sugerindo o Egito como um bom lugar para começar. Os membros do diretório tinham outras ideias em mente. Precisavam de um general que pudesse ajudá-los a intimidar o parlamento e abordaram Bonaparte. Embora compartilhasse do temor deles pela onda contra-revolucionária em Paris e os incitasse a agir, Bonaparte não queria se envolver. Por isso enviou Augereau, um republicano leal que certamente seria capaz de colocar os soldados do seu lado. A manobra também o livrou de um homem de quem ele não gostava e em quem não confiava, e que era inconvenientemente popular entre a soldadesca. Ao longo do ano que passara, Bonaparte tomara consciência dos perigos que o ameaçavam e criou uma unidade de guarda-costas, os guias, que lhe serviam como escolta. Mas ele precisava ter certeza de que o exército da Itália também era inteiramente seu. Ele comprou a lealdade dos demais generais com uma mistura de elogios, promoções, menções em despachos ao diretório e seus boletins, e também com dinheiro. Quando as hostilidades cessaram com a assinatura das preliminares em Leoben, o exército tinha pouco mais de 80 mil homens, porém uma grande porcentagem era composta de reforços recentes, homens com pouca vivência sob seu comando. Bonaparte evitou promover mais recém-chegados e preencheu as patentes mais altas de cada unidade com homens que haviam se saído bem sob seu comando, ainda que isso significasse tirar a precedência de oficiais mais velhos. Em 14 de julho, celebrou o aniversário da queda da Bastilha, com um desfile em que homenageou homens e unidades, seguido por um banquete para todos aqueles que se distinguiram em batalha. Em 28 de agosto, entregou 100 sabres de honra, 10 para homens da cavalaria, 90 para granadeiros, que ele já vinha destacando como uma espécie de elite, seus pretorianos. O que fiz até agora não é nada, disse para Miot Melito e para o estadista italiano Francesco Meusi Deril, enquanto eles passeavam pelos jardins de Montbello num dia de verão. Só estou começando na carreira em que deverei seguir. Vocês acham que é para melhorar a posição dos advogados do diretório, dos Carnot, dos Barras, que vêm obtendo vitórias na Itália? E vocês acham que é o caso de estabelecer uma república? Que bobajada! Uma república de 30 milhões de pessoas, com nosso comportamento, nossos vícios? É uma impossibilidade. É um sonho pelo qual os franceses se apaixonaram, mas que passará, como tantos outros. Eles querem glória, querem que sua vaidade seja satisfeita.
Mas liberdade? Eles sequer entendem isso. A nação precisa de um líder glorioso e não de teorias sobre governo, frases e discursos de ideólogos que os franceses não entendem. Só quero sair da Itália quando puder desempenhar na França um papel semelhante ao que desempenho aqui. E esse momento ainda não chegou. A pera ainda não está madura. Apesar de todo o cinismo, Bonaparte ainda era um filho do iluminismo do século XVIII, um crente no progresso humano que seria alcançado por meio de uma melhor organização da sociedade. Uma França com um governo forte e honesto. É isso que eu quero, disse a Ponteculin. Ele tinha chegado havia muito tempo à conclusão de que isso só podia ser obtido por meios ditatoriais. Enquanto jantava com seu Estado-Maior em Ancona, em fevereiro, causou espanto ao afirmar que o único governo decente desde o início da Revolução fora o de Robespierre. A autoridade central forte, explicou, era algo necessário para levar a Revolução à sua conclusão lógica, que era criar novas instituições baseadas em fundamentos racionais sólidos, garantir o Estado de Direito, estabilizar a moeda por meio da abolição do papel-moeda e da criação de um sistema funcional de coleta de impostos, restabelecer a Igreja como base moral para a sociedade, regenerar sua moral e fazer a França grande novamente. Bonaparte terminou dizendo que Robespierre só fracassou por não ter a experiência e a força de um comandante militar. O diretório havia demonstrado a verdade dessa afirmação mais uma vez. Ao colocar Augereau no comando das tropas de Paris e região em 4 de setembro, 18 Fructidor, o diretório achou que tinha força suficiente para anular a eleição de abril, expulsando 154 deputados e, com isso, recuperando sua maioria. Foram enviados 65 deputados para a colônia penal da Guiana. Bonaparte incumbiu seu ajudante de campo, Antoine de Lavalette, para observar e relatar os eventos. Quando o golpe estava completo, ele pôde assim avaliar as reações do público e agir de acordo com isso. Como a repercussão em geral fora desfavorável, ele se distanciou das ações do diretório. O seu silêncio é bastante curioso, general, escreveu Barras, incitando Bonaparte a emitir uma proclamação que expressasse sua satisfação com a derrota dos, entre aspas, inimigos da pátria. Privadamente, ele condenava o golpe e, em especial, as deportações para a Guiana. Barras permaneceu desconfiado e enviou seu secretário Botot à Itália, com o intuito de verificar o que estava acontecendo. Bonaparte tinha em Talleyrand um novo aliado que lhe escreveu uma carta lisonjeira na tentativa de conquistar sua amizade. Ele respondeu num tom adequadamente cordial, numa carta cheia de elogios para o notável histórico do ministro, que ele, Bonaparte, com certeza recompensaria caso estivesse em posição de fazê-lo. Você perde minha amizade e a tem junto com a minha estima, escreveu. Em troca, peço seus conselhos, que terei em alta conta, garanto. E prosseguiu dizendo que a Revolução havia destruído muito e construído pouco ou nada, e assim tudo estava por fazer, e a única questão era quem deveria ser a pessoa a, entre aspas, encerrar a Revolução. A correspondência subsequente confirmou que as visões dos dois coincidiam não apenas em relação ao Egito. Com a possibilidade de uma restauração dos Bourbon tendo sido eliminada pelo golpe do Fructidor, não havia mais motivos para que a Áustria adiasse o Tratado de Paz. A Grã-Bretanha também estava inclinada a encerrar as hostilidades.
Negociações de paz vinham ocorrendo em Lille desde julho entre Lord Malmesbury e Charles-Louis Le Tournay. Mas as negociações eram minadas pelo diretório, que as via como parte de uma trama anglo-monarquista. Bonaparte criticava com veemência a perda da oportunidade, dizendo que os britânicos deveriam ter permissão para manter o cabo em troca de consentimento para que a França colonizasse o Egito. Só no fim de agosto, o chanceler austríaco Turgot enviou um diplomata sênior, um monstruosamente gordo conde Ludwig Coblenz, de 44 anos, para coordenar as negociações junto com Galo. Eles estabeleceram residência em Udine, enquanto Bonaparte se instalou a uma curta distância em Passariano, uma grande casa de campo localizada num belo descampado pertencente a Ludovico Manin, o último doge de Veneza. Eles discutiam ferozmente, mas jantavam juntos, fosse em Udine ou Passariano. Embora Turgot estivesse então ansioso para agir de modo a assegurar a posse de Veneza para a Áustria com a maior rapidez possível, o diretório se sentia forte e beligerante depois da inesperada morte do general Roch em 19 de setembro. Os diretores nomearam Augereau como comandante do exército da Alemanha em seu lugar, o que sugeria a possibilidade de uma nova ofensiva contra a Áustria naquele teatro de operações. Para Bonaparte, eram más notícias, já que fazia surgir a possibilidade de Augereau roubar dele uma campanha ou, no mínimo, ofuscar sua glória com uma vitória. Igualmente ruins foram as notícias trazidas pelos despachos que chegaram de Paris em 25 de setembro, informando que o diretório estava enviando alguém para conduzir as negociações em seu lugar. Bonaparte respondeu com um de seus chiliques. Estou doente e preciso de repouso. Escreveu para Barras no mesmo dia, pedindo para ser dispensado, acrescentando que queria se estabelecer próximo a Paris e gozar pelo menos de alguns anos de paz. Comunicou o diretório no mesmo tom. Não há poder sobre a terra que me pudesse fazer continuar a servir, depois dessa horrível mostra de ingratidão do governo, que eu estava muito longe de esperar. Reclamou. Minha saúde está bastante debilitada, exigindo urgentemente repouso e tranquilidade. O estado de minha alma é também tal, que necessita de uma nova imersão na massa de meus concidadãos. Tive poder demais por tempo demais nas minhas mãos. A ideia de Bonaparte, fazendo uma imersão na massa de seus concidadãos, era assustadora demais para o diretório. As negociações prosseguiram, com Coblenz tentando intimidar Bonaparte com lugares comuns corteses e tendo de enfrentar provocações e falsos acessos de raiva. O diplomata austríaco não estava acostumado com esse tipo de tática e, por meio de Galo, convenceu Josefina a acalmar Bonaparte, serviço pelo qual ela seria recompensada pelo imperador. Porém, não havia como controlar Bonaparte enquanto ele determinava seu próprio caminho. Ele tinha ordens estritas do diretório para não ceder nenhuma parte de Veneza para a Áustria, e, embora não tivesse a mínima intenção de seguir essas ordens, ele as usava para fazer pressão sobre Coblenz em relação a outras coisas, já que a essa altura a Áustria estava determinada a manter o território. Ao mesmo tempo, ele não queria pressionar em excesso os austríacos, temendo uma possível retomada das hostilidades, já que seu exército estava despreparado e ele reservava sua beligerância para as negociações de paz. Depois de algum tempo, as negociações terminaram e o tratado deveria ser assinado em 11 de outubro. Porém, no último momento, Bonaparte insistiu na inserção de uma garantia de que a França ficaria com a margem esquerda do Reno.
Cobenzi objetou. Bonaparte, que tinha passado 2 noites sem dormir, estava agitado e, para se sentir mais forte, tomou vários copos de ponche enquanto lia a sua versão da minuta do tratado. Quando Cobenzi tentou explicar a impossibilidade de concordar com esses novos termos, Bonaparte se levantou da mesa, claramente bêbado, colocou seu chapéu e saiu impetuosamente da sala, vomitando xingamentos de caserna. Pelo relato do próprio Bonaparte, ele destruiu o conjunto favorito de café de Cobenzi antes de sair, seguido por Galo, que em vão tentava apaziguar a situação. Bourrienne registra que, 2 dias mais tarde, acordou e viu neve no cume das montanhas, e informou isso a Bonaparte enquanto o acordava. Com o inverno a caminho, uma ameaça francesa a Viena usando as passagens alpinas se dissolvia rapidamente, e Bonaparte percebeu que era preciso concluir as negociações logo. O tratado foi assinado na noite de 17 para 18 de outubro e recebeu o nome de um lugar equidistante entre as duas sedes em que as negociações ocorreram, a vila de Campo Formido, grafada equivocadamente por um secretário francês como Campo Formio. Bonaparte havia conseguido a maior parte do que desejava. Estava animado e, no jantar, entreteve os austríacos, contando-lhes suas histórias favoritas de fantasmas. Meus serviços conquistaram para mim a aprovação do governo e da nação. Escreveu para o diretório. Recebi muitas mostras de sua estima. Agora só me resta voltar a fazer parte da multidão, tomar o arado de Cincinnatus e estabelecer um exemplo de respeito pelos magistrados e de aversão pelo regime militar que destruiu tantas repúblicas e minou diversos estados. Em 5 de novembro, Bonaparte foi nomeado comandante de um exército da Inglaterra que estava sendo projetado, e também como plenipotenciário no congresso que iria ocorrer em Rastatt para resolver questões advindas do fato de a França ter adquirido as terras à margem esquerda do Reno. Na manhã de 17 de novembro, partiu de Milão com Eugène de Beauharnais. Viajando rápido durante toda a noite, chegou a Mantua no dia seguinte, onde parou apenas para passar em revista as tropas estacionadas ali, realizar uma cerimônia em homenagem ao falecido Roque e ir ao teatro, antes de se apressar para chegar a Turim às 2 da manhã de 19 de novembro. Mas fez uma pausa longa o bastante para conversar com Miot de Melito, ao longo da qual mais de uma vez expressou sua convicção de que, abre aspas, aqueles advogados parisienses que foram colocados no diretório não entendem nada de governo. Quanto a mim, meu caro Mio, posso dizer que não tenho como obedecer. Senti o gosto do comando e não seria capaz de abrir mão dele. Já me decidi. Se não puder comandar, vou deixar a França. Às 3 da tarde partiu de Turim e 2 dias depois estava em Genebra. As pessoas saíam de suas casas para vê-lo passar, não apenas para ver o herói vitorioso cuja reputação se espalhava pelo continente, mas também para celebrar o homem que havia trazido a paz depois de tantos anos de guerra. Vive Bonaparte! Vive le pacificateur! Elas gritavam. De acordo com Bourrienne, Bonaparte ficou furioso quando um de seus antigos colegas de Brienne, que agora morava na Suíça, foi vê-lo e se dirigiu a ele com um pronome familiar, tu. Bonaparte ficou ainda mais bravo quando, depois de se apressar, passando por Berna, Basileia e Uning, e chegando ao quartel-general em Offenburg, foi informado de que o comandante do exército da Alemanha estava ocupado se vestindo e não poderia recebê-lo. Ele foi às pressas para Rastatt, onde entrou em 26 de novembro, em um coche magnífico puxado por 8 cavalos, igual ao de um soberano,
com uma escolta de 30 hussardos antes de se instalar na residência do Margrave em Baden. Ele impressionou os representantes da Dieta Imperial não apenas por seus modos grandiosos, mas também por sua familiaridade com a Bula Dourada de 1356, a Constituição do Sacro Império Romano e o Tratado de Westfália. Em 29 de novembro, ele encontrou o primeiro-ministro de Baden e trocou as cópias ratificadas do Tratado de Campo Formio. No mesmo dia, ele recebeu um despacho do diretório que o convocava a Paris.